Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu. E hoje eu vou gravar um vídeo dessa fase aqui, do Gavião Negro, do Robert Venditti, que foi publicado aqui no Brasil nesses 4 volumes. Para quem não se lembra, essa fase do Gavião Negro começou lá no Renascimento da DC, que foi após os 952. Mas ele não vem dessa primeira leva dos títulos, que foi, pelo que eu me lembro, Batman, Mulher Maravilha, Superman, Action Comics, Detective, os títulos mais tradicionais da editora. Ele já veio lá quando parou de ter aquela tarja azul nos títulos. O que eu posso dizer sobre essa fase aqui? O Robert Venditti, a proposta dele é basicamente solucionar toda a confusão cronológica que o personagem sempre carregou com ele. A gente tem o Carter Hall procurando sobre o seu passado, procurando sentido sobre esse ciclo interminável de reencarnações que ele passa durante a vida dele. Então acaba que o personagem vai numa jornada. E a gente vai acompanhar ele nessa jornada. O Robert Venditti, ele basicamente vai fazer com que o Gavião esteja totalmente conectado ao universo DC. E eu acho isso mais do que justo. Porque é um personagem que, querendo ou não, a principal característica dele é reencarnar em vários planetas diferentes. E ele vai indo atrás disso. E o mais interessante dessa fase é a homenagem que o Robert Venditti faz às partes importantes da cronologia do personagem. Por exemplo, ao fato dele ter sido um príncipe do Egito, o príncipe Khufu, depois vai para a vida dele como um policial em Thanagar, como Qatar Hall, e depois a gente tem também uma passagem dele ali em Krypton. Por exemplo, ele tem uma encarnação kryptoniana, que é o Qatar Hall, que os kryptonianos tinham essa mania de pegar e ter um título, botar separado, Jor-El, Zor-El, Lara, Lor-Van e por aí vai. Claro, a única coisa que o pessoal aqui meio que notou que foi uma cópia, assim, foi o fato de que a gente descobre que o ciclo de reencarnações do Gavião Negro vem pelo fato dele ter sido um arauto de uma entidade que representava a morte. Então, numa jornada de redenção, o personagem ele reencarna tantas vezes quanto a quantidade de vidas que ele tirou. Até ele salvar a quantidade de vidas que ele tirou, ele vai continuar reencarnando pela eternidade. E, cara, isso, apesar de parecer um pouco cópia do Surfista Prateado, caiu como uma luva para esse personagem. É muito legal o que o Robert Venditti faz aqui. O legal também é a forma como o Robert Venditti explora as conexões do personagem. No terceiro volume, vai ter a amizade com Sombra, que é um personagem de longa data ali, com conexões com a Sociedade da Justiça, que o Gavião Negro fez parte. Tem também o relacionamento dele com a Shaera, que querendo ou não é explorado aqui. Enquanto ele era um arauto da morte, ela era arauto da entidade que representa a vida e que fez essa barganha com o Carter para ele reencarnar pela eternidade. No início dessa fase, a gente tem a arte do Bryan Hitch. A arte dele aqui tá boa, eu gosto. Não é o Bryan Hitch no auge dele, mas rende ótimos quadros como esse aqui. Ele não tá com excesso de páginas duplas, então isso é ótimo também. As páginas duplas ele usa aqui pro elemento da ação ou pro elemento mesmo do cenário. Os cenários estão muito bem feitos, muito bem construídos. A amizade do Gavião Negro com o Átomo, por exemplo, está muito boa. E essa fase é cheia de momentos épicos também. No segundo arco, por exemplo, que a gente vai ter ele se deparando com o passado dele como Arauto da Morte, a gente vai ter uma batalha dele com os Arautos da Morte, onde ele convoca as vidas passadas dele. Ele pega e invoca essas vidas. Aí vem essa outra página dupla aqui, belíssima, com vários personagens.
É a encarnação dele da Sociedade da Justiça, a encarnação kryptoniana, Príncipe do Egito, o Duran, por exemplo, e por aí vai. E cara, muito legal esse momento da fase, muito bom mesmo. Quando a gente vai se aproximando do final, que aí é a segunda metade da run, a gente é apresentado a versão maligna dele da Terra 3, que é o Tirano Celeste. E o Tirano Celeste, ele impulsiona direitinho a fase aqui. Tanto é que a gente tem a presença da Shaera aqui, que surge para derrotar ele. E ele vai, tipo assim, impulsionar todo o final da fase do Robert Venditti de uma forma muito bem feita. O visual dele aqui muito maneiro, ó. Aquele visual brabo. Quando a gente chega no último volume, que é o com mais páginas, a gente tem todo um arco onde o Tirano Celeste está atrás de um artefato que vai causar morte. E qual é o intuito do Tirano Celeste? Enquanto o Carter ele quer acabar com esse ciclo de reencarnações, o Tirano Celeste vai matando pessoas para aumentar o ciclo de reencarnações e ele ficar basicamente, virtualmente mortal. Essa é a ideia dele. Aí a gente vai ter a arte do Fernando Passarim, que é uma arte muito boa, não deixa nada a desejar quanto a do Robert Venditti, olha, do Brian Hitch. E outra coisa também, outro elemento legal, é que o Brian Hitch ele vai explorando certas vidas do Gavião Negro que são meio ocultas. A vida dele de Duran, a vida dele, por exemplo, como médico durante a Peste Negra, na Espanha, com a arte do Márcio Takara, brasileiro muito bom também. Gosto da arte do Márcio Takara na fase dele na Wolverine, que era a X-23. E claro que, como qualquer filme de clichê, a gente chega ao fim desse ciclo de reencarnações. Eles alcançam tudo o que eles queriam. Eles derrotam o Senhor Além do Vazio, salvam milhares de pessoas. E qual é a recompensa deles? A entidade que representa a vida, pergunta o seguinte para eles: olha, vocês conseguiram o que vocês queriam, Kitar, que é a primeira encarnação do Carter, o que você deseja? Aí o Carter e a Shaera ainda querem viver. O que a entidade dá a eles? Vocês podem escolher a vida que vocês mais gostaram, a encarnação que vocês mais gostaram. E a encarnação que eles mais gostaram foi como membros da Sociedade da Justiça. E tem um arco final, que é eles como membro da sociedade. Aqui agora eles não tem mais aquele princípio de ter que ficar reencarnando, de ter que salvar pessoas. Só que o que acontece? O Gavião Negro nunca teve medo de morrer, porque ele sabia que ele ia reencarnar. Mas agora é a última vida dele, acabou. Essa é uma dádiva que foi dada a ele. Então o que ele vai fazer agora? O que será a partir de agora? Agora o personagem tem medo de morrer. E esse arco final de 3 edições, o Robert Venditti vai lidar com isso. E é muito bem construído. Cara, acaba que eu comecei a gostar do Gavião Negro exatamente por causa dessa série. Porque toda a questão do passado, eu sou muito interessado em história. Querendo ou não, é uma matéria que eu sempre tive muito interligado na época da escola. Então, isso meio que me trouxe ali uma coisa muito boa do personagem, uma coisa que encanta o leitor. E a personalidade dele aqui é muito bem desenvolvida. Outra vez, não é um quadrinho que tipo assim, nossa, um ótimo, mas a última coisa relevante do personagem e a fase que, querendo ou não, é menos confusa, é essa aqui. O Robert Venditti é a melhor porta de entrada para qualquer novo leitor que queira se aventurar nesse personagem. A equipe de artistas, apesar de ter uma rotatividade, é muito boa também. Então não tem aquele choque de aquele artista tal é ruim, ele substitui um artista favorito. Não.
Aqui é tudo uniforme, muito bem feito. Então, gente, é isso. Não é uma fase com grandes segredos que vai fazer sua cabeça explodir, não. É uma fase simples, rápida, fácil de digerir, fácil de ler e uma leitura que aquece o coração, porque que o Robert Venditti ele faz uma homenagem grande pro personagem. Então, uma leitura muito bem feita. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acham dessa fase, se vocês acham que vale a pena, se não vale. Valeu, gente. Obrigado e tchau, tchau.